Você já ouviu falar do enigmático planeta Nibiru? Segundo teorias, ele seria um corpo celeste escondido nos confins do nosso sistema solar. Alguns acreditam que Nibiru teria uma órbita tão extensa que só se aproximaria da Terra a cada milhares de anos. Há quem diga que antigas civilizações, como os sumérios, já mencionavam esse planeta em registros antigos. Mitos modernos associam Nibiru a catástrofes globais, colisões cósmicas e até ao fim do mundo. Astrônomos, no entanto, não confirmam sua existência. Muitos consideram a ideia mais lenda do que fato científico. Ainda assim, o mistério de Nibiru continua alimentando livros, filmes e teorias da conspiração. Seria ele apenas imaginação? Ou um planeta à espera de ser descoberto? A origem do mistério. Muito antes da Era Moderna, um planeta chamado Nibiru começou a ganhar fama em textos antigos e, mais tarde, em teorias contemporâneas. A palavra aparece ligada a traduções de tabuletas sumérias, interpretadas por alguns como evidência de um 12º planeta em nosso sistema solar. De acordo com o escritor Zecharia Sitchin, Nibiru teria uma órbita imensa e diferente de todos os outros planetas conhecidos. Ele sugeriu que esse corpo celeste passaria próximo da Terra em intervalos de milhares de anos, trazendo possíveis encontros com civilizações extraterrestres avançadas, os chamados Anunnaki. Essa visão fascinou milhões de pessoas, mas também levantou grande polêmica entre cientistas, que questionam a veracidade das traduções e a falta de provas astronômicas. Nibiru rapidamente deixou de ser apenas um enigma histórico e passou a ocupar um espaço central na cultura pop, aparecendo em livros, vídeos e até filmes de ficção. As teorias de Zecharia Sitchin. Zecharia Sitchin, um escritor e pesquisador de origem azeri, publicou em 1976 o livro O 12º Planeta, onde apresentou suas interpretações dos textos sumérios. Segundo ele, Nibiru seria o verdadeiro lar dos Anunnaki, seres que teriam visitado a Terra há mais de 400 mil anos. Sitchin afirmava que esses visitantes modificaram geneticamente os humanos primitivos para criar uma civilização capaz de extrair ouro, material precioso que os Anunnaki precisavam para sustentar a atmosfera de seu planeta. Para Sitchin, Nibiru teria uma órbita elíptica extremamente longa, levando cerca de 3.600 anos para completar uma volta ao redor do Sol. Quando se aproximaria da Terra, traria grandes mudanças e possivelmente desastres naturais. Apesar da popularidade, cientistas afirmam que suas traduções das tabuletas sumérias estão repletas de erros. Mesmo assim, a ideia se espalhou, inspirando filmes, teorias apocalípticas e discussões que permanecem até hoje. A polêmica astronômica. Com o crescimento da popularidade de Nibiru, astrônomos começaram a ser questionados sobre a possibilidade de existir um planeta escondido nos confins do sistema solar. Durante décadas, cientistas realmente buscaram um planeta X, um corpo massivo que poderia explicar irregularidades nas órbitas de Netuno e Urano. No entanto, nenhuma das observações confirmou algo semelhante ao que as teorias de Nibiru descrevem. A NASA chegou a emitir comunicados oficiais afirmando que não há qualquer evidência de um planeta em rota de colisão com a Terra. Ainda assim, rumores se espalharam pela internet, especialmente entre os anos 2000 e 2012, quando muitos acreditavam que Nibiru se aproximaria e causaria o fim do mundo previsto no calendário maia. Mesmo sem provas científicas, a ideia de um planeta oculto continuou viva, alimentada por vídeos amadores, supostas fotos no céu e relatos de testemunhas que afirmavam ter visto um segundo sol ao entardecer. O impacto cultural e o medo do fim do mundo. Entre 2003 e 2012, o nome Nibiru tornou-se sinônimo de profecias apocalípticas. Sites, fóruns e documentários caseiros espalhavam o medo de uma colisão iminente com a Terra. A teoria se misturou com o fim do calendário maia, e muita gente acreditou que o planeta misterioso traria destruição global. Nas redes,
Vídeos mostravam 2 sóis no céu, que supostamente seriam provas da aproximação de Nibiru. Nenhuma dessas imagens, porém, resistiu à análise científica. Quase sempre eram reflexos de lente, fenômenos atmosféricos ou manipulações digitais. Mesmo assim, a cultura do medo se espalhou. Livros e filmes como 2012 reforçaram o imaginário coletivo de um planeta oculto que poderia alterar o destino da humanidade. Nibiru virou mais do que uma teoria. Tornou-se um símbolo de como o mistério e a curiosidade humana podem transformar uma hipótese em fenômeno global. A busca científica por um planeta desconhecido. Enquanto o mito de Nibiru crescia, a astronomia real seguia seu próprio caminho. Cientistas começaram a buscar evidências de um possível planeta 9, um corpo massivo, localizado muito além de Netuno. Diferente de Nibiru, esse planeta hipotético não traria ameaças à Terra. Seria apenas mais um membro distante do Sistema Solar. Pesquisas conduzidas pelo Instituto de Tecnologia da Califórnia apontaram que a órbita de alguns objetos do cinturão de Kuiper parecia ser influenciada por algo invisível. Essa anomalia reacendeu o interesse público, e muitos confundiram o planeta 9 com o lendário Nibiru. Entretanto, os astrônomos deixaram claro: o planeta 9, se existir, não segue uma trajetória que cruze com a Terra. Ele estaria tão distante que levaria milhares de anos para dar uma volta completa ao redor do Sol. Mesmo assim, a coincidência manteve viva a aura de mistério em torno do tema. Nibiru e os Anunnaki. Entre deuses e extraterrestres. Para muitos entusiastas, Nibiru não é apenas um planeta. É o lar dos Anunnaki, seres descritos em antigas tábuas sumérias. Segundo as interpretações de Sitchin, eles seriam deuses que desceram do céu para ensinar à humanidade a escrita, a agricultura e a metalurgia. Esses visitantes teriam modificado o DNA humano, misturando sua genética com a dos primatas da Terra, criando assim o Homo sapiens. O propósito seria simples: transformar o homem em uma espécie capaz de extrair ouro, mineral essencial para restaurar a atmosfera de Nibiru. Os textos antigos falam de Enki, o deus sábio, e Enlil, o líder severo, que teriam divergido sobre o destino da humanidade. Essas histórias ecoam em várias mitologias e levantam uma dúvida intrigante. E se nossos deuses forem, na verdade, antigos astronautas? Embora a ciência descarte essas ideias, o fascínio por elas nunca diminuiu, unindo religião, arqueologia e ficção em uma única narrativa cósmica. As evidências arqueológicas e as interpretações modernas. Muitos defensores da teoria de Nibiru apontam para artefatos antigos como possíveis provas da presença dos Anunnaki na Terra. Esculturas, relevos e figuras aladas encontradas na Mesopotâmia são frequentemente apresentadas como representações desses visitantes celestes. Alguns acreditam que símbolos gravados em templos e zigurates mostram objetos voadores, trajes espaciais e até mapas estelares. Arqueólogos tradicionais, porém, afirmam que tudo isso tem explicações culturais e religiosas, não tecnológicas. A questão é que a linha entre mito e história nem sempre é clara. O fascínio humano pelo desconhecido faz com que muitas pessoas vejam mensagens ocultas, onde talvez só existam metáforas. Ainda assim, cada nova descoberta arqueológica reacende a curiosidade. E se uma parte desses mitos antigos tiver um fundo de verdade? O retorno de Nibiru e as profecias modernas. A ideia de que Nibiru voltaria um dia para perto da Terra se tornou uma das profecias mais comentadas da era digital. Vários autores e videntes previram datas para sua chegada: 2003, depois 2012 e mais tarde 2020. Nenhuma delas se concretizou, mas a crença permaneceu viva. Vídeos amadores e supostos registros astronômicos circulavam em fóruns, mostrando pontos luminosos próximos ao Sol. Para quem acreditava, era o sinal de que o planeta oculto estava retornando.
Outros diziam que governos e agências espaciais escondiam a verdade para evitar pânico global. Essa combinação de mistério e desconfiança fez de Nibiru uma das lendas mais persistentes da internet moderna. Mesmo sem provas, muitos ainda esperam o dia em que ele será finalmente visto a olho nu, marcando o reencontro entre humanidade e seus criadores. O papel da mídia e da internet no mito de Nibiru. Nenhum outro mito espacial cresceu tanto com a ajuda da internet quanto Nibiru. Nos anos 2000, fóruns, blogs e vídeos caseiros no YouTube transformaram boatos em evidências. Fotos de supostos astros escondidos atrás do Sol circulavam com milhões de visualizações. Com o tempo, canais de TV também perceberam o interesse popular e passaram a explorar o tema. Documentários, entrevistas e séries de conspiração mantinham a chama acesa, misturando ciência, misticismo e ficção. As redes sociais, então, amplificaram tudo. Bastava uma imagem editada ou uma teoria bem contada para reacender o medo coletivo. Nibiru se tornou uma espécie de espelho. Mostrava o quanto a humanidade anseia por respostas e, ao mesmo tempo, o quanto pode ser guiada pela curiosidade e pelo mistério. A busca espacial e o silêncio das agências oficiais. Enquanto as teorias se espalhavam, a NASA e outras agências espaciais continuavam a estudar os limites do sistema solar. Telescópios modernos, como o Hubble e o Pan-STARRS, varreram o céu em busca de novos corpos celestes, mas nenhum deles revelou algo semelhante a Nibiru. Para muitos, o silêncio oficial só alimentou as suspeitas. Se Nibiru não existe, diziam, por que eles precisam negar tantas vezes? Essa desconfiança criou uma barreira entre o público e a ciência. De fato, há milhares de objetos ainda desconhecidos nas fronteiras do nosso sistema, mas nenhum com uma órbita que se aproxime da Terra. Mesmo assim, a ideia de um planeta oculto continua a inspirar perguntas que a astronomia ainda não pode responder. Talvez o verdadeiro poder de Nibiru não esteja em sua existência física, mas na força com que desperta nossa imaginação. O simbolismo espiritual de Nibiru e a consciência humana. Com o tempo, Nibiru ultrapassou o limite da astronomia e passou a habitar o campo espiritual. Em muitas interpretações esotéricas, ele representa mais do que um planeta. Simboliza o despertar da consciência humana. Alguns acreditam que o retorno de Nibiru não seria físico, mas energético. Um realinhamento cósmico capaz de elevar a vibração da Terra e abrir novos caminhos de evolução espiritual. Outros o veem como um arquétipo de transformação. O caos que precede o renascimento, a escuridão antes da luz. Essa leitura simbólica ressignifica o medo e o transforma em esperança. O planeta destruidor torna-se assim um mensageiro do recomeço, lembrando-nos de que cada ciclo de fim é também um convite para um novo início. Talvez seja por isso que, mesmo desacreditado pela ciência, Nibiru continue tão vivo no imaginário coletivo, como um espelho do próprio ser humano em busca de sentido. O futuro das pesquisas e o verdadeiro Planeta 9. Enquanto o mito de Nibiru alimenta a imaginação popular, os astrônomos continuam sua busca por um corpo celeste real, o chamado Planeta 9. Diferente das histórias apocalípticas, esse planeta hipotético seria um gigante de gelo, orbitando a uma distância tão imensa que a luz do Sol quase não o alcança. Pesquisas com telescópios no Havaí e no Chile vêm coletando dados sobre pequenas anomalias gravitacionais que poderiam indicar sua presença. Se confirmado, ele seria a maior descoberta planetária dos últimos séculos. Curiosamente, essa busca científica reacende o mito. Afinal, a fronteira entre o que é lenda e o que é possível nunca foi tão tênue. Mesmo que Nibiru nunca seja encontrado, a simples tentativa de explorar o desconhecido mantém viva a essência humana. O desejo de compreender o cosmos e o nosso lugar nele. A influência de Nibiru na cultura pop e na ficção científica. Nibiru,
Ultrapassou as fronteiras da ciência e se tornou uma estrela no universo da cultura pop. Filmes, séries e livros frequentemente mencionam planetas misteriosos que surgem de repente, ameaçando a Terra. Ecos diretos da lenda de Nibiru. Na literatura, ele aparece como metáfora de destruição e renascimento. No cinema, como força cósmica inevitável. Games e séries de TV também incorporaram a ideia de um planeta oculto, escondido atrás do Sol, observando silenciosamente nossa evolução. A influência de Nibiru é tão marcante que inspirou artistas, roteiristas e até músicos a explorar o tema do fim e da renovação. Mais do que um mito, ele se tornou um símbolo moderno, a materialização do medo coletivo do desconhecido, mas também da curiosidade que impulsiona o ser humano a olhar sempre para o céu. A verdadeira lição de Nibiru: o poder do mistério humano. Independentemente de sua existência física, Nibiru representa algo maior do que um planeta escondido. Ele simboliza a inquietação que vive dentro de cada um de nós, a vontade de descobrir, de desafiar o impossível e de encontrar respostas para perguntas que a ciência ainda não consegue explicar. Desde os antigos sumérios até os astrônomos modernos, a humanidade sempre buscou sentido nas estrelas. E talvez o real segredo de Nibiru não esteja no espaço, mas dentro de nós mesmos, na curiosidade que nos move a explorar, questionar e sonhar, seja mito, realidade ou metáfora. O nome Nibiru nos lembra que o desconhecido ainda tem o poder de unir crenças, inspirar descobertas e despertar a imaginação coletiva. O chamado das estrelas. E assim termina mais uma viagem através do tempo, dos mitos e das estrelas. Talvez Nibiru nunca cruze realmente o nosso céu, mas, de alguma forma, ele já passou por dentro de nós, em cada dúvida, em cada olhar curioso que levantamos para o infinito. O universo ainda guarda segredos que desafiam até mesmo a nossa imaginação. E essa talvez seja a verdadeira mensagem de Nibiru: nunca pare de buscar. Porque enquanto existir mistério, haverá também esperança, descoberta e histórias para contar. Agora é com você. Nos comentários, conte o que você achou dessa jornada. Você acredita que Nibiru realmente existe ou que é apenas um mito transformado em lenda moderna? E aproveita para escolher o próximo tema da nossa viagem cósmica: o lado oculto da Lua. O que realmente existe ali? Os segredos da Área 51 e os contatos extraterrestres ocultos. A teoria do Sol Negro, um mistério dentro do nosso próprio sistema solar. Deixe sua opinião, seu palpite ou até a sua própria teoria nos comentários. Quem sabe o próximo vídeo não seja inspirado por você. Até a próxima viagem. E lembre-se, o céu está cheio de mistérios. Basta ter coragem para olhar além das estrelas.